Seja bem-vindo ao Arquivo das Guerras, o seu santuário diário de crônicas, onde o aço dos campos de batalha encontra a imortalidade do espírito humano, resgatando das sombras do tempo os feitos que definiram o destino de nações e o valor de homens comuns. O que acontece quando o limite entre o humano e o macabro se desintegra sob a pressão da sobrevivência? No frio da Itália, um cabo brasileiro encontrou-se em um dilema que desafiava a alma. Cercado por atiradores e sem abrigo, ele tomou uma decisão visceral. Por 18 horas, transformou o corpo de um inimigo em seu único escudo e posição de tiro. No silêncio da montanha, cada respiração era uma aposta. Descubra como o horror virou ferramenta e como a resiliência de um pracinha o levou a eliminar 9 atiradores de elite em um duelo onde a morte era o único espectador. Prepare-se para a crônica mais visceral da FEB. A guerra nos Apeninos, durante o inverno rigoroso de 1944, não era apenas um teste de estratégia militar, mas uma provação biológica e psicológica que empurrava os homens para além das fronteiras da sanidade. O cenário era uma pintura em tons de cinza, branco e vermelho sangue, onde o vento cortante das montanhas italianas uivava entre os pinheiros estilhaçados pela artilharia constante. Para os soldados da Força Expedicionária Brasileira, a realidade da linha gótica era uma sucessão interminável de lama congelada e névoa espessa, uma atmosfera onde o perigo não tinha rosto, mas possuía o som metálico e seco das metralhadoras MG-42. Foi nesse labirinto de granito e gelo que o cabo brasileiro, um homem vindo das terras áridas e resilientes do interior, viu-se diante de uma situação que nenhum manual de campo poderia prever ou autorizar. Ele fazia parte de uma patrulha de reconhecimento avançada, um pequeno grupo de batedores, cuja missão era mapear os ninhos de metralhadoras alemãs que impediam o avanço do batalhão em direção a uma crista estratégica. O que deveria ser uma operação silenciosa de ver e reportar, transformou-se em um pesadelo de fogo cruzado, quando a patrulha foi detectada por um observador alemão munido de sinalizadores infravermelhos precoces. O caos instalou-se em milésimos de segundo. O assobio dos morteiros alemães cortou o ar como um chicote de ferro e as explosões transformaram a neve imaculada em uma mistura negra de terra e estilhaços. O cabo viu seus companheiros se dispersarem ou caírem sob o impacto das primeiras rajadas. Em meio à fumaça acre e ao cheiro metálico de pólvora queimada, ele foi arremessado por uma onda de choque para uma pequena depressão no terreno, um vácuo geográfico que oferecia uma proteção ilusória. Ao tentar se levantar, percebeu que estava isolado. O fogo inimigo era tão denso que a própria luz do dia parecia ser cortada pelas trajetórias traçantes. Ele estava em uma zona de morte perfeita, um plano aberto, onde qualquer movimento significava a execução imediata por atiradores de elite que vigiavam a área de posições elevadas. Olhando ao redor, em busca de uma rocha, um tronco ou uma cratera mais profunda, o cabo percebeu com horror que não havia nada. O solo era raso e a vegetação rasteira não ocultaria nem mesmo um animal de pequeno porte. A poucos metros dele, no entanto, jazia o corpo de um soldado alemão, um inimigo caído em confrontos anteriores, cujo uniforme cinza-campo já estava endurecido pelo rigor mortis e pela geada. A mente do brasileiro operou em uma frequência de sobrevivência absoluta, processando o ambiente como um sensor de alta precisão que descarta o supérfluo para focar no essencial. Ele sabia que, em questão de minutos, os atiradores alemães ajustariam suas miras para o seu setor. A moralidade, a religião e os tabus da vida civil desintegraram-se diante da necessidade biológica de continuar respirando. Com um esforço hercúleo e movimentos lentos para não atrair o olhar dos observadores, ele arrastou o cadáver do alemão para a borda da sua pequena depressão. O corpo, congelado pela temperatura abaixo de zero, tinha a consistência de um saco de areia sólido, uma blindagem biológica macabra que o destino lhe oferecera. Ele posicionou o morto de forma a criar um parapeito, usando o torso do inimigo para absorver os impactos e a cabeça do cadáver para ocultar a sua própria linha de visão. Era uma simbiose de horror,
o vivo usando o morto para adiar o próprio fim. O cabo encaixou o cano de seu fuzil M1 Garand entre o braço e o flanco do cadáver, criando uma fresta de tiro que era quase invisível para quem olhava de cima. As primeiras horas foram de uma imobilidade torturante. O frio italiano começou a penetrar suas botas e luvas, transformando seus membros em apêndices pesados e doloridos. Ele precisava controlar a própria respiração. O vapor que saía de sua boca poderia denunciar sua posição na luz fria da manhã. Cada músculo de seu corpo clamava por movimento, mas ele sabia que o menor espasmo faria o corpo do alemão oscilar, alertando os atiradores inimigos de que aquele cadáver agora tinha um propósito. Ele tornou-se parte da paisagem, um componente estático de um cenário de morte. Através da mira de seu fuzil, ele começou a escanear a crista da montanha à sua frente. Sua visão, treinada para identificar o movimento sutil da caça nas matas brasileiras, agora buscava o brilho de uma lente, o movimento de uma folha artificial ou o rastro de fumaça de um disparo. Não demorou para que o primeiro alvo se revelasse, a cerca de 400 metros, entre duas rochas cobertas de musgo seco. O cabo percebeu um padrão que não pertencia à natureza, a geometria perfeita de um cano de rifle de precisão. O primeiro disparo foi um exercício de paciência e física balística. O cabo esperou que o vento lateral, que soprava em rajadas intermitentes, diminuísse de intensidade. Ele sentia a pulsação do próprio coração contra o chão congelado, um ritmo que ele tentava sincronizar com o gatilho. Quando a rajada cessou, ele disparou. O recuo do Garand foi absorvido pela estrutura do cadáver à sua frente, que nem se moveu. Na crista, o atirador alemão tombou para a frente, seu corpo deslizando entre as rochas como um fardo sem vida. O brasileiro não sentiu euforia. Sentiu apenas a confirmação técnica de que seu abrigo macabro funcionava. Mas ele sabia que o disparo revelaria sua direção geral. Em poucos minutos, uma chuva de balas de calibre .79 atingiu o corpo do alemão que o protegia. Ele ouvia o som surdo dos projéteis penetrando na carne congelada e no tecido grosso do uniforme cinza. O cadáver recebia os golpes que eram destinados a ele. O cabo permaneceu imóvel, sentindo as vibrações dos impactos através da terra, mantendo a calma de quem já cruzara o limite do medo. O tempo naquelas condições não era medido em minutos, mas em ciclos de dor e vigília. 3 horas haviam se passado desde o primeiro abate. O sol, oculto por nuvens baixas, não trazia calor, apenas uma claridade que tornava a sua posição ainda mais precária. Ele percebeu que os alemães estavam mudando de tática. Eles haviam identificado que o fogo vinha daquela pequena depressão, mas a imobilidade do monte de corpos os confundia. Eles acreditavam que poderiam ser 2 cadáveres empilhados ou talvez um ferido moribundo disparando aleatoriamente. Essa dúvida era a sua única vantagem. O cabo detectou um segundo atirador tentando flanquear sua posição pelo lado esquerdo. O inimigo movia-se com habilidade, aproveitando as sombras dos pinheiros, mas o cabo brasileiro, em sua posição deitada e fundida ao solo, possuía um ângulo de visão que o alemão não esperava. Ele esperou que o atirador parasse para ajustar o binóculo. Um erro fatal. O disparo do brasileiro atingiu o alemão na base do pescoço, silenciando-o instantaneamente. 2. A fome e a sede começaram a se manifestar como dores agudas no estômago e uma secura abrasiva na garganta, mas ele não podia se mover para alcançar suas rações ou o cantil. Qualquer movimento do braço romperia a ilusão de que ali só havia morte. Ele começou a entrar em um estado de transe funcional, onde a dor física era processada como um dado técnico e descartada. Sua mente vagava por breves instantes para o Brasil, para o calor do sol sobre a pele, para o cheiro da terra molhada pela chuva tropical, apenas para ser bruscamente puxada de volta pela realidade do gelo e do cheiro de decomposição latente que emanava do seu escudo humano. O cadáver, embora congelado, começava a exalar um odor levemente adocicado e metálico, um perfume de guerra que se impregnava em suas próprias vestes. Ele aceitou aquele odor como o preço da sua sobrevivência. Ele era o hóspede da morte, e a morte exigia aquela proximidade.
Por volta da 6ª, a artilharia alemã fez um breve bombardeio de área para tentar limpar qualquer resistência remanescente. Os estilhaços zuniam sobre sua cabeça como enxames de vespas de aço. Uma explosão próxima cobriu o cabo e seu escudo com uma camada adicional de terra e neve, o que, ironicamente, ajudou a camuflar ainda mais a sua posição. Ele parecia agora apenas um monte de destroços e carne entre as crateras. Quando o bombardeio cessou, os atiradores alemães tornaram-se mais audaciosos, acreditando que ninguém poderia ter sobrevivido àquela barragem. Um grupo de 3 atiradores de elite, agindo como uma unidade de caça, começou a avançar cautelosamente pela encosta, acreditando que a área estava limpa. O cabo brasileiro sentiu a adrenalina percorrer seu sistema como um sinal elétrico. Ele esperou que eles entrassem no raio de ação efetivo de seu fuzil. Ele precisava de rapidez. Disparou contra o primeiro, que caiu para trás. O segundo tentou se jogar ao solo, mas o cabo foi mais rápido, atingindo-o ainda no ar. O terceiro conseguiu se abrigar atrás de um tronco, mas o brasileiro manteve a mira fixa no ponto onde sabia que ele teria que emergir para atirar. Quando o alemão mostrou o topo do capacete, o cabo disparou. 5. A tensão nervosa de manter a imobilidade enquanto se opera uma arma de alta precisão é algo que consome a energia do homem de forma devastadora. Seus dedos estavam perdendo a sensibilidade, e ele precisava massageá-los secretamente contra a palma da mão para garantir que ainda pudesse sentir o gatilho. Ele começou a realizar exercícios mentais de processamento de dados para manter a lucidez, contando os segundos entre as rajadas de vento, calculando a trajetória provável de novos atiradores com base na topografia do terreno acima dele. Ele não era apenas um soldado. Ele era um observador analítico em um ambiente de entropia máxima. O cadáver à sua frente já estava crivado de balas alemãs, uma evidência silenciosa da ferocidade com que o inimigo tentava silenciar aquela posição. O cabo sentia uma estranha gratidão pelo soldado alemão anônimo. Naquela ironia suprema da guerra, o homem que ele fora enviado para combater era agora o único que o mantinha vivo. A 9ª hora marcou o início do crepúsculo. A luz começou a falhar, transformando as sombras em formas ambíguas que brincavam com a sua percepção. A fadiga ocular era imensa. Ele via vultos onde só havia galhos, ouvia sussurros no assobio do vento. Ele precisava de foco absoluto. Foi quando percebeu um clarão infravermelho, ou talvez apenas o reflexo de uma luneta de alta potência vindo de uma posição muito mais elevada, possivelmente um posto de observação principal. O atirador lá em cima era um mestre. Ele não disparava aleatoriamente, ele esperava. O cabo percebeu que estava sendo caçado por alguém que entendia o jogo da espera tanto quanto ele. O duelo entre o brasileiro e o 6º atirador durou quase 1 hora de silêncio absoluto. Nenhum dos dois se movia. A paciência era a munição mais cara naquele momento. O cabo decidiu arriscar. Ele usou a ponta de uma mangueira de borracha que encontrara nos destroços para mover levemente um pedaço de tecido do uniforme do alemão morto. O atirador inimigo mordeu a isca. O disparo alemão atingiu o tecido exatamente onde o cabo simulara o movimento. No instante em que o flash do disparo inimigo brilhou, o brasileiro respondeu. O projétil percorreu a distância em uma fração de segundo, atingindo o observador no topo da crista. 6. A escuridão total finalmente caiu sobre os Apeninos, trazendo consigo um frio ainda mais letal. O cabo sabia que a noite seria o seu maior desafio. Se ele permanecesse imóvel, corria o risco de morrer de hipotermia. Se movesse, os alemães que possuíam patrulhas noturnas agressivas poderiam localizá-lo. Ele decidiu que precisava manter a posição. Os brasileiros ainda não haviam lançado o ataque de resgate, e a sua posição era o único ponto que impedia os alemães de flanquearem a via de acesso principal. Ele estava sozinho na escuridão, com o corpo do inimigo como seu único companheiro térmico e físico. Ele começou a sentir o peso das 18 horas que teria que enfrentar. A exaustão era um abismo que tentava tragá-lo, mas ele mantinha os olhos fixos no escuro, ouvindo o som da neve caindo, um som que para ele
parecia o barulho de milhares de pequenos cristais de vidro quebrando-se no vácuo de sua solidão. Ele sabia que a segunda metade de sua provação estava apenas começando. A noite traria novos predadores, novos sons e a ameaça constante de que o seu escudo de carne congelada não fosse mais suficiente contra o que estava por vir. Ele verificou sua munição tateando o cinturão. Ainda tinha alguns pentes de Garand. Cada bala era uma promessa de sobrevivência. Ele respirou fundo, sentindo o ar gelado queimar seus pulmões, e preparou-se para as horas mais longas de sua vida, onde a linha entre o combatente e o cadáver que o protegia tornava-se cada vez mais tênue na escuridão profunda da montanha italiana. A escuridão profunda que se abateu sobre os Apeninos não era apenas a ausência de luz, mas uma entidade física e opressora que parecia devorar o som e a esperança. Para o cabo brasileiro, as horas que se seguiram à queda do sexto atirador foram um mergulho em um abismo sensorial onde o tempo deixou de ser uma sucessão de minutos para se tornar uma contagem de batimentos cardíacos e espasmos musculares. O frio, agora intensificado pela umidade da noite montanhosa, tornou-se um inimigo tão letal quanto o chumbo alemão. Ele sentia as extremidades de seus dedos mergulharem em uma dormência perigosa, um estágio inicial de congelamento que ameaçava desativar sua única ferramenta de sobrevivência, a capacidade de acionar o gatilho de seu fuzil. A proximidade com o cadáver alemão, que antes era uma barreira puramente física e tática, transformou-se em uma estranha intimidade térmica e biológica. O corpo do inimigo, embora gélido, ainda servia como um isolante rudimentar contra o vento cortante que varria a encosta, criando um microclima de horror e proteção. Naquela zona de penumbra, o cabo brasileiro e o soldado alemão morto tornaram-se uma única escultura de gelo e lama. Uma posição de combate que desafiava a lógica da vida e os limites da resistência humana. Cada respiração do brasileiro era um esforço consciente para não emitir o vapor denunciante. Uma névoa rala que poderia ser detectada pelos novos sensores ou pelo olhar atento de patrulhas noturnas que agora começavam a patrulhar as proximidades com uma agressividade renovada. O silêncio da noite era ocasionalmente rasgado pelo som distante de obuses ou pelo eco fantasmagórico de gritos vindos de vales vizinhos, mas no setor do cabo, o que predominava era a acústica da morte silenciosa. Ele ouvia o estalar das árvores sob o peso da neve, um som que seu cérebro exausto interpretava como passos alemães. A privação sensorial começava a gerar alucinações auditivas. Ele ouvia vozes familiares, o som de um rádio sintonizado em uma estação brasileira, o cheiro de café quente que parecia materializar-se no ar gélido, apenas para ser substituído pelo cheiro doce e metálico do sangue congelado e da decomposição latente que emanava de seu escudo humano. Ele precisava de um foco absoluto para não sucumbir ao sono da morte, a sonolência induzida pela hipotermia que sussurrava promessas de descanso eterno. Para manter-se acordado, ele recitava mentalmente as rotas das florestas de sua infância, contava os dentes das engrenagens de sua própria arma e processava cada sombra que se movia na escuridão com a precisão de um sensor óptico em busca de padrões de movimento humano. Foi durante uma dessas varreduras visuais intensas que ele percebeu uma mudança na densidade das sombras à sua esquerda. Não era um movimento rápido, mas a alteração rítmica de uma silhueta que não pertencia à topografia das pedras. Os alemães haviam enviado uma patrulha de combate noturna, homens especializados em infiltração silenciosa, cuja missão era justamente localizar a fonte do fogo que dizimara seus observadores durante o dia. O cabo brasileiro sentiu a descarga de adrenalina percorrer seu sistema, um sinal elétrico que temporariamente afastou a dormência do frio. Ele percebeu o brilho fosco de um capacete Stahlhelm movendo-se entre os arbustos. Eram dois homens. Eles avançavam com uma coordenação impecável, parando a cada poucos segundos para ouvir o ambiente. O cabo permaneceu fundido ao cadáver do inimigo, sua pulsação agora sincronizada com o silêncio da montanha. Ele esperou que os alemães se aproximassem o suficiente para que a imobilidade de sua posição não desse margem a dúvidas de que ali,
só havia cadáveres. Os alemães chegaram a menos de 10 metros. Ele podia ouvir a respiração pesada deles e o atrito dos uniformes de lã. Um dos alemães parou e apontou para o monte de corpos onde o brasileiro estava escondido. O coração do cabo martelava contra o solo, mas seu corpo permanecia uma rocha. O soldado alemão chutou uma pedra em direção à depressão, um teste para ver se haveria reação. O brasileiro não piscou. Quando o alemão se virou para sussurrar algo ao companheiro, acreditando que a área era apenas um depósito de mortos, o cabo elevou minimamente o cano do M1 Garand. O 7º abate foi executado quase a queima-roupa. O disparo no escuro foi um clarão breve que iluminou a expressão de choque absoluto no rosto do alemão antes que ele tomasse para trás. O segundo soldado inimigo tentou reagir, sacando uma pistola metralhadora MP-40, mas o cabo brasileiro já havia processado a trajetória. O segundo disparo atingiu o centro da massa do inimigo, silenciando a patrulha antes que um único grito de alerta pudesse ser emitido. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo, carregado pela fumaça acre da pólvora que demorava a se dissipar na atmosfera pesada e úmida. 7. O cabo sabia que agora o tempo era seu inimigo mais feroz. Os disparos seriam ouvidos pelos postos de escuta, e o setor seria varrido por sinalizadores e fogo de artilharia em questão de minutos. Ele precisava se enterrar ainda mais profundamente na lama e no corpo de seu escudo. Ele ajustou a posição do cadáver alemão, que agora já estava perfurado por dezenas de balas e estilhaços, uma carapaça de carne e pano que se tornara sua única realidade física e espiritual. A 12ª hora marcou o ponto mais baixo de sua resistência física. A fome tornara-se uma dor lancinante que parecia corroer seus órgãos internos, e a desidratação fazia sua língua parecer uma peça de couro seco em sua boca. Ele começou a mastigar um pouco de neve suja de fuligem para tentar obter alguma umidade, sentindo o frio do gelo queimar sua garganta. Ele olhou para o céu buscando as estrelas, mas as nuvens baixas formavam um teto impenetrável. Ele sentia-se esquecido por Deus e pelos homens, um fantasma operando em uma terra sem dono. Foi nesse estado de semiconsciência que ele detectou o 8º atirador. Este era diferente. Não era um soldado comum, mas um franco atirador de elite que utilizava um dispositivo experimental de visão noturna, um dos raros visores infravermelhos Zielgerät 1229, conhecido como Vampir. O brasileiro percebeu o brilho avermelhado, quase imperceptível para o olho humano, mas que para o seu estado de alerta aguçado, parecia um farol de perigo. O atirador alemão estava posicionado em uma árvore a 300 metros de distância, varrendo a encosta em busca de calor humano. O duelo que se seguiu foi uma batalha de tecnologias díspares, a ótica avançada alemã contra a malícia visceral e o mimetismo primitivo do brasileiro. O cabo sabia que o visor infravermelho detectava o calor, e ele percebeu que a sua própria temperatura corporal, embora baixa, ainda seria um alvo brilhante no visor inimigo. Ele usou o corpo congelado do soldado alemão como um dissipador de calor. Ele se posicionou de forma que o tronco do morto ficasse entre ele e a árvore onde o atirador estava, deixando que a massa gélida do cadáver bloqueasse a sua assinatura térmica. Ele esperou. Ele era um processador de dados humano, calculando o ângulo de varredura do visor inimigo. Quando o brilho infravermelho passou por sua posição e seguiu em frente, o cabo teve uma janela de 2 segundos. Ele girou o corpo, alinhou a alça de mira com a origem do brilho e disparou. O estilhaço da lente do visor alemão foi o único som que confirmou o sucesso do tiro. O 8º atirador caiu da árvore como um pássaro atingido em pleno voo. 8. A fadiga agora era uma substância química que saturava seu sangue, tornando cada pensamento uma tarefa laboriosa. Ele começou a recitar os nomes de seus irmãos, as cores das bandeiras que vira no porto de partida, os detalhes das ruas onde correra quando criança. Ele precisava manter sua mente ancorada na realidade da vida, para não ser tragado pela realidade da morte que o cercava. O cadáver alemão que o protegia parecia agora ter ganhado um nome em sua mente, um companheiro silencioso
que dividia com ele a vigília eterna. Ele sentia que havia um pacto não dito entre os dois. O morto fornecia a blindagem e o vivo fornecia a história. A ironia da guerra estava no seu ápice. Naquelas 18 horas, o brasileiro e o alemão haviam formado a unidade de combate mais eficiente daquela montanha, uma equipe onde a vida e a morte cooperavam para a sobrevivência de um só. O alvorecer começou a se manifestar não por um sol brilhante, mas por uma mudança gradual do negro absoluto para um cinza pálido e doentio. A névoa da manhã era espessa, reduzindo a visibilidade a poucos metros, o que era ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. O cabo sabia que o 9º e último atirador estaria esperando pela luz. Os alemães haviam perdido muitos homens naquele setor e agora enviariam o seu melhor mestre atirador para resolver o problema. O cabo sentiu a presença do inimigo antes mesmo de vê-lo. Era uma sensação de estar sendo observado, um peso na nuca que o instinto de guerra desenvolve em homens que vivem no limite. O 9º atirador não estava na crista, nem nas árvores. Ele estava no chão, rastejando pela neve, usando a mesma tática de mimetismo do brasileiro. Era um espelho. 2 homens, 2 predadores, em um duelo de paciência na névoa da Itália. A 17ª hora foi marcada por um jogo de sombras. O brasileiro percebeu um movimento na névoa a 50 metros de distância. Um vulto que se movia com a mesma lentidão que ele próprio usara. Ele percebeu que o alemão estava tentando identificar qual dos corpos na depressão era o atirador. O cabo decidiu fazer o sacrifício final de seu escudo. Ele usou um galho seco para empurrar o cadáver do alemão ligeiramente para o lado, expondo parte do uniforme cinza. O atirador inimigo, agindo por puro reflexo e treinamento, disparou. A bala atravessou o ombro do cadáver, fazendo-o girar. No instante em que o flash do disparo alemão revelou a sua posição exata no meio da névoa, o cabo brasileiro, que estava posicionado 2 palmos abaixo, disparou o seu último pente de Garand. O projétil cortou a névoa e atingiu o 9º atirador no centro do visor de sua luneta. 9. O silêncio que se seguiu foi o silêncio da vitória amarga e absoluta. O cabo brasileiro permaneceu imóvel por mais 1 hora, mesmo sabendo que o perigo imediato havia passado. Ele não conseguia se mover. Seu corpo estava fundido ao solo, seus músculos travados pelo frio e pela exaustão. Ele observava a luz do sol começar a penetrar a névoa, revelando a devastação do campo de batalha ao seu redor. Os corpos dos atiradores que ele eliminara estavam espalhados pela encosta como monumentos à sua resiliência. O cadáver alemão à sua frente estava agora desfigurado, uma massa de tecido e carne que sofrera por ele, que morrera 2 vezes para que ele pudesse viver. Ele sentiu uma lágrima congelar em seu rosto, uma expressão de luto e gratidão por aquele companheiro indesejado. Ele era um sobrevivente de um pesadelo de 18 horas, um homem que cruzara o Estige e voltara carregando a marca do horror. O som do resgate veio na forma das vozes brasileiras, o sotaque familiar que parecia vir de outro planeta. Ele ouviu a cobra fumou ecoando pelo vale, o sinal de que o batalhão estava avançando sob a cobertura da vitória que ele garantira sozinho naquela depressão. Quando os seus companheiros de farda o encontraram, eles recuaram por um instante, chocados com a visão. Eles viram um homem que parecia ter emergido do solo, coberto de gelo e sangue, abraçado ao cadáver de um inimigo. Eles precisaram de vários minutos para conseguir desvencilhar o cabo do corpo do alemão. Tamanha era a rigidez de seus membros e a força com que ele ainda se agarrava ao seu escudo. Ele não falava. Sua voz fora levada pelo vento e pelo frio. Seus olhos, no entanto, carregavam o registro de cada um dos 9 duelos, de cada segundo de agonia e de cada pensamento de sobrevivência. A história do cabo que usou o cadáver alemão como escudo tornou-se uma das crônicas mais viscerais e respeitadas da Força Expedicionária Brasileira. Ela não era uma história de glória fácil ou de heroísmo romântico, mas uma narrativa sobre a crueza da guerra e a capacidade quase infinita de adaptação do ser humano diante do abismo. O cabo brasileiro provou que, na falta de recursos técnicos e de apoio logístico,
A inteligência visceral e a coragem de cruzar as fronteiras do macabro podem ser as ferramentas mais eficazes de um soldado. Ele eliminou 9 atiradores de elite, desarticulou a defesa alemã no setor e garantiu o avanço de sua unidade. Mas o preço que pagou foi o de carregar para sempre em sua alma a memória daquelas 18 horas de comunhão com a morte. Anos mais tarde, já de volta ao Brasil, o veterano costumava olhar para as suas mãos e ver nelas não apenas a marca do trabalho, mas a lembrança do frio das montanhas italianas. Ele nunca falava sobre os homens que matara, mas sobre o homem que o salvara, o soldado alemão anônimo, que se tornara sua única proteção. Ele entendia que, na guerra, a humanidade muitas vezes se manifesta de formas que a paz não consegue compreender. Ele era o sobrevivente dos Apeninos, o homem que transformou o horror em tática e a morte em escudo. Sua história permanece no arquivo das guerras como um lembrete de que a resistência brasileira é feita de uma fibra que não se quebra, mesmo sob o peso de 18 horas de solidão absoluta e gelo. No grande tabuleiro das nações, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi selada por atos de coragem individual como este. O cabo brasileiro não apenas sobreviveu, ele dominou o ambiente, processou o caos e impôs sua vontade sobre o inimigo mais treinado da época. Ele foi o processador de inteligência biológica da FEB, filtrando a dor e o medo para produzir resultados táticos impossíveis. Que a sua memória continue a vibrar em nossos corações, lembrando-nos de que a bravura muitas vezes reside no silêncio, na imobilidade e na capacidade de abraçar o impensável para defender o que é justo. Ele foi o soldado que lutou entre 2 mundos. E sua vitória é a vitória de todos os que acreditam na resiliência inabalável da alma brasileira. Finalizamos este relato com a visão da montanha hoje. Um local de paz, onde a neve cai sobre pedras que já não guardam o calor do sangue, mas que guardam para sempre a história de um cabo que se recusou a cair. A missão foi cumprida, os 9 atiradores foram silenciados, e a liberdade pôde finalmente caminhar sobre os picos que o brasileiro protegeu. O escudo de carne voltou à terra, mas a história de quem o usou tornou-se eterna no panteão dos heróis que fizeram a cobra fumar com a inteligência do instinto e a força do coração. Que o silêncio dos Apeninos seja sempre o guardião desse feito de resiliência suprema, uma crônica de fogo, gelo e uma humanidade que se provou indestrutível mesmo diante do fim. Essa história que eu acabei de contar, ela é só a ponta do iceberg. A gente sabe que a história oficial, aquela que ensinam na escola, muitas vezes é higienizada. Ela esconde os detalhes sujos e os acordos secretos. E se você, assim como eu, gosta de saber o que aconteceu nos bastidores, eu tenho um convite. Eu reuni 50 fatos documentados que os livros ignoraram em um material exclusivo. O lado oculto da história. O link para baixar está aqui na descrição ou no QR Code da tela, se estiver na TV. E como forma de agradecer a você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu liberei um desconto especial. Na hora da compra, digite o cupom BRASIL, tudo maiúsculo, para garantir um preço exclusivo. É um presente meu para os inscritos mais fiéis. Clica lá e boa leitura.